Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que nessa manhã nos encontramos mais uma vez para condividir a palavra de Deus, para falarmos sobre as coisas de Deus. E hoje, o recado do Senhor para as nossas vidas é um recado muito específico. E ele está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E fala assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. O interessante é que Pedro, ele nos adverte, nos exorta aos homens, maridos, que estes sejam sábios. E ser sábio no convívio, sábio na convivência, sábio no conviver, implica em respeito e implica em algumas ferramentas comportamentais que você pode ter para melhorar o modo como você tem convivido com a sua esposa. O interessante é que no final deste versículo é colocado algo que, na minha opinião, é assombroso. A gravidade de você tratar mal a sua esposa é tão grande que as suas orações não são recebidas, não são ouvidas, não são atendidas, são ignoradas. E a partir do momento que nós consideramos que nossas orações são absolutamente ignoradas, então a misericórdia de Deus, a providência de Deus, as bênçãos de Deus, o perdão de pecado, tudo isso fica suspenso. Você não consegue pedir, você não consegue clamar, você não consegue se resolver com Deus, porque tudo aquilo que viria por meio da oração está suspenso. Justamente por quê? Porque essa sabedoria de convivência não é demonstrada, não é vivida. Interessante que as pessoas dizem assim: eu não sou sábio, eu não tenho sabedoria. Aí lá em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, seja dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para outra parte pelo vento. Interessante que talvez você tenha problemas de relacionamento com sua esposa, você tenha um problema de convivência com sua esposa, e aí você busca conselho. Faz o seguinte: é evidente que Deus ele deixou a liderança, quando inspirada e quando competente, para te ajudar nisso. Mas peça diretamente a Deus: Senhor, me ensina a entender, me ensina a conviver com a minha mulher, me ensina a fazer minha esposa feliz. Acredite, se Deus ele coloca no versículo que as nossas orações dependem do tratamento que nós damos às nossas esposas, significa dizer que tratar bem a tua esposa é um compromisso que você tem primeiramente com Deus. E é um compromisso sério. Fico pensando que muitas vezes nós estamos cansados de ouvir pessoas falar sobre casamento, mas as pessoas que falam geralmente sobre relacionamento, sobre casamento, elas não falam de uma maneira prática. Elas falam de uma maneira muito superficial e vaga. Ah, precisa conviver melhor e tal. E fica só nisso. Então vamos aqui tornar a coisa mais fácil. Como conviver bem? A primeira coisa é o seguinte: valorizar a intimidade é algo que nos dá alguns preceitos. Olha bem, valorizar a intimidade significa que estar com a sua esposa é algo especial, é algo que é só seu e dela. Ninguém precisa saber o que acontece na intimidade de vocês. Ah, mas meu amigo, minha amiga, aí, cara,
por favor, não fica falando para ninguém o que acontece dentro da tua casa. Fala para Deus. Fala para Deus. É claro que, como eu disse, a liderança, quando capacitada e inspirada, ótimo. Mas nem todo mundo é pronto e está pronto para aconselhar e ser um conselheiro matrimonial. Uma das coisas que é a base de uma boa convivência é a capacidade de escutar. Vou te falar umas coisas. Você fala comigo e eu fico fazendo uma coisa e outra e tal, eu fico olhando, mas eu não olho para você. Eu só. Aí você diz, olha aqui, eu disse, não, eu estou ouvindo com o ouvido. Não faça isso. Porque quando uma pessoa fala com você e você olha para ela, você demonstra respeito por aquilo que ela está falando. Você demonstra atenção, demonstra respeito, você demonstra consideração. Perceba que é muito significativo. Ah, mas eu não posso escutar. Por favor, eu quero prestar atenção no que você está dizendo, mas eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Sabe, sempre tem uma forma de você argumentar. Mas quando a sua mulher falar, escute olhando. Aliás, isso é um ponto de boa educação. Todo mundo, quando falar com você, olhe. Se não, diga, olha, eu não posso conversar agora. Não serei um bom ouvinte. Estou meio ocupado. Isso, comunicação. Então, olhar, escutar bem é a base de uma boa comunicação. E, havendo comunicação, existe uma boa relação. Fico pensando que a falta desse detalhe já deve ter provocado quantas brigas. O simples fato de você não demonstrar atenção. A pessoa que está falando se sente como? Isolada dentro de um ambiente, ou seja, ela não se sente inserida naquele contexto. Aí cada vez mais vai criando uma distância, cada vez mais vai criando um isolamento, e cria-se uma coisa terrível chamada solidão a dois. Sabe, irmãos? Todo divórcio começa com um casamento, e todo casamento acaba começando com essas coisinhas. Interessante é que eu estou falando para maridos, mas vamos abrir um parênteses aqui para as irmãs. Lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Ou seja, seus próprios atos vão minando aquilo. Isso é um conceito que eu coloco aqui para maridos e esposas. O tempo com essa falta de atenção gera um desgaste. E esse desgaste, ele vai se transformando numa série de coisas. Aí eu volto para o Éden. Todo mundo tem uma ideia de que Eva, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, que a culpa do gênero humano, da entrada do pecado, foi porque Eva comeu e deu para Adão. De fato, se você for ver superficialmente, é assim. Mas se a gente for fazer uma análise do contexto da coisa, não foi só ela. Porque tem uma coisa, por que que ela foi lá conversar com a cobra? Quem deveria estar conversando com ela? Era o marido, Adão. Então a falta de atenção dele fez ela buscar atenção onde não devia. E por isso, agora, não se preocupe. Quando você não dá atenção, o inimigo dá. Senão ele manda alguém para dar em nome dele. E aí você já sabe qual é o resultado. Destruição de família, sofrimento, dor, miséria, filhos revoltados que crescem problemáticos. Enfim, interessante é que tudo isso pode ser mudado com essa sabedoria de convivência. E essa sabedoria de convivência começa no saber escutar. A segunda coisa, saber falar. Como assim? Eu sei falar. Eu aprendi a falar. Desde pequeno eu falo. Bom, você sabe falar, mas você não se comunica direito. Você não sabe dizer o que pensa e o que sente. E mesmo quando você tenta fazer isso, faz de uma maneira muito superficial. E essa superficialidade acumula uma série de desgastes também com o tempo.
Saber se comunicar consiste em pensar antes de falar para não falar besteira e, quando falar, se colocar no lugar de quem escuta. Isso vai fazer com que você possa evitar alguns problemas. Olha, resolver problemas não significa você ofender alguém. Interessante é que a palavra fala é que ninguém pode colher aquilo que não semeia. E ele só pode colher aquilo que semeou. Não pode ter um bom resultado uma atitude agressiva. Não tem como um grito, uma ofensa, um palavrão, um xingamento. Isso, o que vai acontecer? Isso vai acumular desgaste, desrespeito. Um vai olhar para o outro e vai dizer, mas por que eu vou conversar com essa pessoa? Sabe? E por aí vai. Então, primeiro, saber escutar. Depois, saber falar. Terceiro, valorize o sorriso da sua esposa. Depois dessa mensagem, tem uma coisinha que eu vou pôr para você escutar aqui nesse mesmo vídeo. Eu peço que você escute com atenção. Valorize o sorriso dela. O que faz ela sorrir? Eu não estou dizendo achar graça, entendeu? E você ser um piadista, um palhaço, não. Valorize o sorriso, valorize a alegria, valorize o bem-estar dela. Fazendo isso, você vai ver que toda ação tem uma reação e as coisas têm a tendência de se colocarem num caminho muito positivo. Mas isso depende de quê? Não só da ação, mas da perseverança da ação. Não adianta também você fazer, é verdade, eu vou fazer o que o pastor está falando, aí você faz durante uma semana e depois para. Não, isso é uma vida. E vai chegar uma hora que vai se tornar natural para você, ela vai se acostumar com isso, o respeito vai ser não a regra, vai ser natural do comportamento, porque houve um condicionamento estabelecido pela sua iniciativa. Mas isso acontece a partir do desejo de que isso aconteça. Maridos, não ponham em desprezo diante de Deus as suas orações. Tratem bem as suas mulheres. O recado é para você, homem de Deus. Sabe, é muito possível que boa parte das crises que você deva viver dentro do seu relacionamento tenham início nisso. Você ouve mal, você fala mal, e você também não presta atenção no que alegra a tua esposa. Experimenta aplicar isso em um mês, perseverantemente durante um mês, e veja o resultado. Aí depois você me fala. Deus, ele quer abençoar muito a tua vida matrimonial, tua vida conjugal, mas pare e pondere. Eu tenho agido direito com a minha esposa? Eu tenho sido um marido biblicamente referendado? Eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, este casal, representado aqui por este marido ou por essa esposa que esteja ouvindo essa palavra. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa tirar do meio deles toda a influência, Senhor Deus, do maligno, e que haja somente a concórdia do Espírito Santo, e que o fogo do Espírito Santo venha incinerar todas as setas inflamadas do maligno. Abençoa, Pai, os casamentos. Abençoa o meu casamento, abençoa o casamento dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, em concordância, dizemos amém. Sorriso de mulher. Mais que um sinal de simpatia ou uma expressão de alegria, um sinal de paz onde estiver. Uma apaixonante harmonia, poético como uma sinfonia. É assim, um sorriso de mulher. Um quadro pintado à mão com tintas de emoção, rosas esperando acolher, uma linda canção, um convite à paixão, um sorriso de mulher.
São coisas da maturidade, apreciar com verdade e conhecer portais de paraíso, paz e serenidade, beleza e sinceridade, o real valor de um sorriso. É gostoso de ver, delicioso de rever, uma mulher feliz e sorrindo, o doce gosto de viver, sol brilhante do alvorecer. É assim, ver uma mulher sorrindo. Um suave perfume de maçã e logo cedo de manhã te observo ainda dormindo, hálito de hortelã, e eu sentado no divã te vejo acordar sorrindo. Ao peito, minha mão, sinto quente o coração, esteja onde estiver. Não há comparação, lindo, sem exceção, o sorriso de mulher.